Diário Oficial e também no site da Casa, um artigo do senhor deputado. Opinião: imunidade tributária constitucional para igrejas de qualquer culto. E a pergunta que eu faço: as igrejas e templos de qualquer culto, deixe bem claro, podem ter imunidade de impostos, deputado? Podem ter e devem ter imunidade de impostos. Imposto de qualquer natureza. Isto é bom que se diga que não é só um determinado imposto. Tendo a nomenclatura de imposto, ela, igreja, templo de qualquer culto, religião, é alcançada pela chamada imunidade tributária constitucional, ou seja, Constitucional. é um benefício que está esculpido na Constituição Federal do Brasil, portanto, desde 1988, as organizações religiosas, hoje a terminologia jurídica para a igreja é organização religiosa. No artigo 44 do Código Civil, diz que são pessoas de direito, são pessoas jurídicas de direito privado. Fundação, associação, partido político e organização religiosa. Então, igreja não é associação, não é fundação, não é partido político, é organização religiosa. Essa é a titularidade, a titulação correta juridicamente de igreja. E, portanto, como igreja e, portanto, como organização religiosa de qualquer culto, de qualquer confissão religiosa, ela tem o chamado benefício de imunidade tributária constitucional, a partir de 88. E o que vem a ser, para quem não sabe do termo, essa imunidade tributária? Portanto, o artigo 150 da Constituição Federal diz que é vedado o termo usado pelo Constituinte original, aqueles a quem nós votamos e temos autoridade, legitimação originária para fazer a Carta Maior, a Lei Maior do país em 88, disse: é vedado à União, aos Estados e aos municípios instituir imposto sobre. E tem uma letrinha lá que diz assim: templos de qualquer culto. Então, essa imunidade tributária é a vedação que é imposta pela Constituição Federal ao poder público, ao ente da federação, para não instituir imposto de qualquer natureza para organizações religiosas de qualquer confissão e, portanto, templos de qualquer culto. Templo de qualquer culto implica dizer, e essa é a corrente majoritária dos doutrinadores no mundo do direito, implica dizer que alcança o templo em si, alcança a renda e o patrimônio. Então, pela ordem, templo, patrimônio e renda. Por exemplo, uma casa paroquial. Uma casa paroquial que serve a finalidade primeira da organização religiosa, ela também é alcançada pelo benefício da imunidade tributária. Quando nós falamos em imposto, Jorge, é bom dizer isso para os nossos telespectadores, nós estamos falando em IPTU, imposto urbano, propriedade imposto sobre propriedade territorial urbana, IPTU. Quando nós falamos em imposto, nós falamos em ITBI. ITBI é imposto de transmissão de bens imóveis. Quando a organização religiosa, né? ITBI, quando há compra ou venda de algum imóvel. De algum imóvel. Ou bem. Quer dizer, titularizado em nome da igreja, quer dizer, comprando, escriturando em nome da igreja, o poder municipal emite uma guia de não incidência de ITBI. ISS. Imposto sobre serviço de qualquer natureza. De qualquer natureza. É ISSQN. Esse é o termo. De qualquer natureza, né? É imposto. ICMS. Imposto de circulação de mercadoria e serviços. Tem mais sobrenome, mas para E nós tem outros. Eu poderia citar outros impostos. Né? Se uma organização religiosa tiver uma fazenda, digamos, para a recuperação de pessoas que têm dependência química, e ela deveria pagar o imposto territorial rural que vai para os municípios, inclusive, exatamente, hoje da cidade. Então, essa fazenda,
que está ligada à finalidade, precisa estar ligada à finalidade estatutária, isto é, da existência, da própria existência da organização religiosa. Nem a entidade. Entidade é uma outra terminologia, é da organização religiosa, portanto, está alcançado aí pelo benefício da imunidade tributária Você constitucional. falou em impostos federais. Imposto de renda, no caso, ela já não paga. Já não paga. Já não paga. Imposto de renda também. Toda terminologia tida como imposto, quer dizer, todo tributo que vem nomenclaturado, denominado de imposto, a organização religiosa tem, portanto, o benefício da imunidade tributária, quer seja imposto da União, imposto do Estado e do município, por exemplo, o IPVA. O IPVA. Imposto sobre veículos automotores. Uma organização religiosa tem em nome dela um veículo, não paga IPVA. Entendeu? Quer dizer, isso está claro. Agora, o que a gente observa na prática é que a máquina administrativa, burocrática e anacrônica ainda cobra dessas organizações religiosas esses impostos. Isso que eu ia E como o perguntar. direito não socorre quem dorme, entendeu? Dormiu, perdeu o direito. Tá certo? Deputado, como fica a sanha arrecadatória dos governos? Os governos não querem abrir mão das máquinas de arrecadar impostos. Como fica dizer não para o fisco? Falar não, está na lei, está na Constituição que a igreja ou o templo é imune a esse tipo de imposto, mesmo assim ele continua sendo cobrado. Continua sendo cobrado como uma prática de uma injustiça por parte do Estado. No caso aqui, nós estamos falando de impostos no âmbito do Estado. É uma injustiça, porque no nosso entender, salvo o melhor juízo dos juristas e daqueles que são jurisconsultos ou daqueles doutrinadores, o texto constitucional ele é auto-aplicável. Dispositivo constitucional auto-aplicável, portanto com eficácia plena. Mas difícil de separar, deputado. No caso dos impostos, os governos mais arrecadam nas áreas de combustíveis, ou seja, energia, telecomunicações. Na hora que alguém levanta o telefone, já está pagando imposto. Na hora que alguém acende o interruptor de luz, já está pagando imposto. Abre a torneira, já está pagando imposto. Os governos, em especial aqui em São Paulo, a Secretaria da Fazenda, o secretário André Calab, que deveria, o governador Geraldo Alckmin e o secretário André Calab, que é secretário da Fazenda, deveriam enfrentar essa questão de frente, a redundância que cabe. Porque é um direito, não é uma benesse, não é um benefício, não é um favor que vai fazer para as organizações religiosas de qualquer culto. Não estou falando aqui dos evangélicos, dos católicos, mas qualquer organização religiosa tem direito a esse benefício. E eles têm medo por quê, Jorge? Sabe por que tem medo? Sabe por que tem medo? A lei de responsabilidade fiscal estipula que, na hipótese de abrir mão de alguma receita, precisa consultar o CONFAS, que é o Conselho de Política Fazendária, que agrega os 27 secretários de fazendas dos estados da Federação Brasileira. E lá não pode ter um voto contrário. E não pode, tem que ter unanimidade. E toda unanimidade é burra. E nessa linha, o Estado do Paraná deliberou uma lei, cuja lei nós estamos perseguindo, nós estamos com um projeto aqui na casa. Eu, deputado Gilmaci Santos, é bom que se diga isso, não estou sozinho nessa empreitada, e outros deputados, amigos aqui da casa. Aliás, as lideranças de bancadas estão concordes, não é o governo que está reticente e não está abrindo o diálogo, o entendimento para a gente concluir e acabar com essa injustiça no nosso Estado, não é, em relação às organizações religiosas. Não vai ter unanimidade no CONFAS. O Estado do Paraná deliberou uma lei, não é? Quer dizer, votou uma lei e sancionou, e o governo do Paraná entrou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Ministro Marco Aurélio, sorteado como relator, deu, portanto, no seu voto pela constitucionalidade, e o Pleno, os 11 ministros, reconheceu isso. Eu tenho aqui em minhas mãos
processo de 2010. 2010. Processo recente, de 2010. Eu tenho aqui em minhas mãos este voto que é justificativa no nosso projeto. Quer dizer, o próprio tribunal, o Supremo Tribunal Federal, que é a instância maior, que é o chamado guardião da Constituição Federal, já analisou em última instância. Não precisa consultar o CONFAS. Entendeu? Cumpra-se a lei. Cumpra-se a lei, cumpra-se a norma constitucional, portanto, auto-aplicável na espécie. Nós estamos nos articulando aqui para acabar com o ICMS sobre contas de luz, gás e telefone, porque 25%, aliás, não é 25%. 33%, é um terço. É porque 25% sobre o que foi pago acaba virando 33%, porque já está contando por dentro, né, o próprio imposto. Quer dizer, imposto. É uma chamada bitributação, tributação, que aqui é uma outra discussão. Nós podemos dado nos anos 70. Exatamente, né? exatamente. Então veja, de R$1.000 de uma conta de luz, a igreja paga 33%, isso daí, R$330 e R$33. Então, numa hipótese dessa, você multiplica por ano um templo, estou falando de um templo. Imagine N templos, imagine os últimos 5 anos que a igreja tem direito de a chamada repetição de débito, isto é, de buscar esses recursos de volta. É o que nós estamos fazendo, nós estamos aparelhando ações declaratórias de inexigibilidade de tributo cumulada com repetição de indébito de várias organizações religiosas aqui no estado. Então a luta é grande e vamos continuar a peleja para fazer valer o direito que é para as organizações religiosas.